convido o ex-ministro da Previdência Social e membro do Conselho Político-Social da Associação Comercial de São Paulo, Vencendo a Crise, Roberto Brando. Bom dia, presidente Alencar Burto, meus colegas aqui da mesa. Como diz o presidente Alencar Burto, as coisas no Brasil mudam em cada 24 horas. Se eu tivesse de escrever o título da palestra hoje, já não seria Vencendo a Crise, porque quando eu o propus, eu tinha mais esperança do que eu tenho hoje. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui algumas reflexões sobre um instante que nós estamos vivendo. O economista americano Lawrence Summers, há poucos dias atrás, numa entrevista na CNN, falando sobre a eleição americana, ele disse uma coisa que me impressionou. Ele disse o seguinte: o primeiro dever de um líder político, e mais ainda de um governante, é reconhecer os problemas com que ele tem de lidar. Porque, na verdade, a gente testemunha governos que governam como se não soubesse exatamente quais os problemas que tinham de ser resolvidos. Estão olhando para uma direção totalmente diversa do que precisa ser olhado. Eu acrescentaria essa frase mais um verbo. Seria aquele governante, ele teria o dever de não apenas reconhecer os problemas com que tem de lidar, mas também compreendê-los. Porque reconhecer o problema e atribuir a eles causas que são falsas, significa exatamente a mesma coisa. Nós não iremos em direção ao que nós precisamos fazer. Olhando o Brasil hoje, acho que o primeiro dever nosso, de todos nós que somos ativos de alguma maneira na política, nesse papel de reconhecer o que estamos vivendo, é a natureza do problema econômico que o Brasil está vivendo. E ele é a origem dos problemas sociais e, de alguma maneira, até dos problemas políticos, né? Nós temos de reconhecer duas coisas. Em primeiro lugar, o estado em que se encontra a economia brasileira, com forte estagnação, inédita na história documentada da economia brasileira, acompanhada de inflação e de quase colapso fiscal, ou pelo menos um abismo fiscal à frente, ela deriva de duas razões, de duas causas que são diferentes. Eu não vou avaliar qual é mais importante, mas a primeira causa ela é estrutural. O crescimento das despesas públicas brasileiras acima da inflação, muitas vezes acima até do crescimento do produto, é em grande parte derivado de contratos que estão entronizados na Constituição e nas leis. Eu fui constituinte de 1987 e eu passei, então, a considerar que qualquer constituinte que se instale no Brasil é um pesadelo, porque nós assistimos ali a cerca de quase 600 pessoas, e cada um competia com o outro para entronizar na Constituição mais um direito. E não se fez conta de coisa absolutamente nenhuma. O resultado trágico disso não é tão apenas só trágico. Houve uma minoria no padrão social da sociedade brasileira, mas, em compensação, nós aumentamos em quase 50% a carga tributária. E quando a carga tributária não pôde mais crescer, ou porque nós tínhamos chegado a um limite quase físico, e quando a economia também começou deixou de crescer, o resultado foi inevitável, a explosão da dívida pública. Em 2010, a dívida pública era de 50%, em 2011, mais ou menos 50%, 51% do PIB, e ela se encaminha perigosamente para 73% esse ano, e counting, segue contando. Evidentemente que nós estamos nos aproximando do limite de sustentação. A partir de um número que nós não sabemos qual, vai se estabelecer a percepção de que a dívida é impagável e que o Estado vai se tornar insolvente. A partir daí, tudo se tornará possível. Agora, essa não é a causa única. Há uma outra causa que são também erros ou opções de gestão pública que produziram esse desastre. Se os governos tivessem acompanhado a sequência dos acontecimentos com uma visão responsável, havia algumas coisas a serem feitas nesse meio. Não, houve uma explosão das despesas sociais acima até dos mandamentos e dos comandos da Constituição.
por erros claros de gestão. Eu vou dar um ou dois exemplos que são muito simples. Um deles é a aposentadoria rural, a chamada aposentadoria especial, que é a grande força deficitária no orçamento da Previdência. Eu, quando fui ministro, eu descobri, quase por acaso, que havia pelo menos 2 estados do Nordeste que havia mais aposentados especiais do que pessoas recenseadas pelo IBGE que pertenciam àquela coorte própria do aposentadoria especial. Não havia tantos velhos e velhas quanto havia aposentadorias especiais. A razão era muito simples. A aposentadoria especial havia sido delegada, a sua concessão, à CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que, em conluio com os políticos locais, fizeram essa maravilha. De um lado, um programa correto, bem intencionado, de boa inspiração, resultados positivos, mas que se transformou numa carga insuportável para o Estado brasileiro. Praticamente toda a população rural do Nordeste hoje é titular de aposentadoria especial. O segundo, depois veio a Bolsa Família, outro exemplo. A Bolsa Família extrapolou muito os limites de acesso. Todos nós, alguém que tem atividade rural, sabe que todo mundo na zona rural de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, etc., pelo menos uma pessoa na família tem o Bolsa Família. E tem o Bolsa Pescador, enfim, várias outras coisas desse tipo. Então, houve uma explosão das despesas sociais, das chamadas despesas sociais. As despesas sociais verdadeiras e as falsas. Quando se fala muito, por exemplo, em desvinculação das despesas com educação no orçamento da União, todas as pessoas gritam, porque a educação é fundamental para o brasileiro. Eles só se esquecem de uma coisa. A maior parte do orçamento federal para a educação se destina apenas ao ensino superior. Os gastos com o ensino inicial, primeiro e segundo grau, são bancados por municípios e pelo Estado. Há muito pouca transferência de recurso fiscal para essa finalidade. E antes, há uma semana de se deixar o governo, a ex-presidente Dilma Rousseff criou mais 14 universidades federais. Então, nós temos mais universidades federais públicas do que qualquer país do mundo, até mesmo a China. Então, esse rótulo de despesas sociais é uma falsificação da verdade, o que é muito próprio do discurso político. Como disse o nosso George Orwell, o vocabulário da política é feito para esconder, jamais para revelar. E isso mostra porque, quantas vezes, nas democracias de massa, as sociedades são resistentes a medidas saneadoras ou a uma racionalização do gasto público. Outros elementos envolvidos nisso é um pouco de irracionalidade ideológica, mas nós também não podemos deixar de debitar essa crise. É o problema sério da assimetria de informação e ao déficit de transparência. Então, nós cercamos os governos de todas as maneiras, mas os governos conseguem escapar de todas as maneiras. Ontem mesmo tem um artigo exemplar do Gustavo Franco, ele mostra o seguinte, que 170 bilhões de déficit reconhecido, ou provável, nas contas do governo central do Brasil, a eles tem de ser acrescentado passivos ocultos ou contingentes que estão no BNDES, que estão na Eletrobras, que estão na Petrobras, que estão na Caixa Econômica Federal. Estimativas que eu tenho, e aqui está fechado, é que a Caixa Econômica Federal estaria com um desequilíbrio patrimonial de 30 ou 40 bilhões. E vocês não se esqueçam que, em 2001, ainda em decorrência do PROER, o governo Fernando Henrique Cardoso fez uma capitalização, segundo me disse o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, que equivaleria a 50 bilhões de dólares. A Caixa Econômica Federal, e 8 bilhões de dólares no Banco do Brasil. Eu pergunto, capitalizar uma instituição como a Caixa de 50 bilhões de dólares, não seria melhor, por exemplo, que extinguir a Caixa? Vale 50 bilhões de dólares? Então, todas essas coisas estão muito longe do orçamento público e estão muito longe do conhecimento da cidadania. E são feitas ao largo da representação política eleita. Erros de política também acontecem até pelo Banco Central. Aqui eu vou pôr uma séria interrogação se foi erro ou se não foi erro. Mas a verdade é, por exemplo, que desde 2013, o Banco Central achou-se investido no mandato de evitar a desvalorização do dólar,
que por si mesmo é um objetivo duvidoso. Evitar as oscilações bruscas, sim. Então, ele iniciou um programa permanente e sistemático de swaps cambiais, que deveriam ser, na sua natureza, operações circunstanciais e imprevistas, até porque se trata, no caso, aí, de uma luta com o mercado, e ele passou a fazer isso sistematicamente. Chegou a um ponto em que o estoque desses swaps era 103 bilhões de dólares em 2015, e isso teve um custo fiscal imenso. Esse custo fiscal imenso, da ordem de dezenas de bilhões de reais, a pergunta que se coloca, e isso está lá no Travessia, no Ponte para o Futuro, sem questionar propriamente a operação, isso não deveria ser objeto de uma alçada mais republicana e não coisa do sujeito da mesa do Banco Central? É uma questão que fica... Depois eu fiquei feliz porque o Armínio Fraga, num paper, em homenagem ao Fábio Barbosa, ele colocou a mesma coisa, que devia ser, no mínimo, uma decisão do Conselho Monetário Nacional exposta à sociedade. Eu quero segurar o dólar a 2,40 e quero proteger as pessoas expostas a flutuações muito imensas que podem provocar risco sistêmico. Tudo bem, isso vai custar 50 bilhões de reais. Pois bem, muito bem, 50 bilhões de reais. Eu vou ter de deduzir isso de outras funções do Estado. Bem, então, esse é o tamanho do problema. 2 anos de estagnação, inflação resistente, mesmo segurando o gasto público, mesmo o dispêndio privado está extremamente contido, desemprego de mais de 11%, e esse é o tamanho. Nós estamos diante de um problema econômico inédito. A única vantagem que nós temos é que nós não temos uma exposição cambial, que era companheira das crises anteriores e que deixava o país mais ou menos indefeso. Nós não temos um problema cambial, mas temos um problema interno realmente grave. Agora, as soluções estão mais ou menos claras. A primeira coisa que nós temos de reconhecer, e isso vem com a primeira frase das minhas palavras, é que esses problemas foram causados exclusivamente por nós. Eles são feitos por nós, são man-made. Eles não vieram do céu, não vieram das relações internacionais, não são problemas que nos foram impostos, que caíram na nossa cabeça. Nós construímos esse problema por culpa exclusivamente nossa. Isso é terrível. Nós não podemos condenar ninguém, mas, ao mesmo tempo, isso é uma esperança. Se nós criamos isso, nós certamente podemos também resolvê-lo com as nossas próprias mãos. O problema é o seguinte: nós estamos habilitados para resolver esse problema? Essa é a questão que se coloca, e é grave. Eu tenho hoje mais dúvidas que tinha há 15 dias atrás, porque o impeachment ele não foi uma ação, não foi uma iniciativa do sistema político brasileiro, nem sequer do sistema parlamentar. Todos os partidos, mesmo os da oposição, resistiram à ideia do impeachment até o início de 2016. Não há nenhum protagonismo partidário nesse episódio, em primeiro lugar. Segundo lugar, todas as mobilizações foram espontâneas, nasceram de uma reserva de capital cívico que nós não conhecíamos, mas que se manifestou. Na última manifestação, houve alguma palavra dos partidos políticos, mas nós sabemos com clareza que os verdadeiros protagonistas do processo político brasileiro, que não é o Centrão, são só o PSDB e seus satélites, e o PT e seus satélites, o PSDB queria outra solução. Não queria a solução do impeachment. Pois bem, então, a maioria dos deputados, na Câmara dos Deputados, só decidiu pelo impeachment nas últimas horas, ou nos últimos dias. De sorte que tornou-se uma loteria adivinhar qual era o resultado. Quer dizer, não havia uma vontade amadurecida, construída, refletiva, sólida no parlamento. O parlamento votou ao sabor dos ventos que sopravam das ruas. E são ventos que não são duradouros, eles não permanecem, eles são rajadas. Então, essa maioria com a qual foi construído o impeachment foi uma maioria imposta de fora para dentro, muitas vezes ao arrepio da vontade daqueles atores, e não os predispôs a compreender o que estava por baixo do impeachment.
O impeachment não foi a pedalada fiscal, o impeachment foi um desastre, foi produzido na cabeça das pessoas comuns pelo desastre gerencial e que se transformou o Brasil e pela constatação de que nós havíamos perdido completamente a capacidade de governar. Um país em que 42% do produto é apropriado pelo Estado em forma de tributos ou em forma de déficit, não pode ficar, de repente, sem governo. Um avião paulistinha pode ficar sem, mas um 767, atravessando o Atlântico, não pode ficar sem governo, e era exatamente o nosso caso. Então, foi esse o juízo, foi esse o veredicto da rua. Agora, a rua cada vez mais divorciada do sistema político, porque falam linguagens completamente diferentes. O dialeto da política hoje é um português que é incompreensível para a maioria das pessoas, inclusive as pessoas de classe média, que formam a opinião pública do país. Agora, a própria sociedade brasileira, como de modo geral, as sociedades modernas, elas têm uma relação ambígua com relação ao Estado. Porque elas estão, a cada dia, demandando mais serviços ao Estado e mais Estado. Isso, inclusive, em economias já muito mais maduras. Só que os Estados chegaram ao limite da sua capacidade de produzir esses serviços. Uma reinvenção do Estado está colocado na mesa para todos os países do mundo. Quem acompanhou a evolução da carga tributária e do endividamento público nos principais países do mundo vai chegar à conclusão que o estado do bem-estar social, como foi desenhado no passado, não é mais capaz de sobreviver, em grande medida por causa dos problemas demográficos, pela multiplicação dos velhos, produto do próprio estado do bem-estar social, porque cada solução cria o seu problema. E também pela perda de dinamismo das novas tecnologias. Quer dizer, o aumento da produtividade não vai compensar a diminuição da força de trabalho na maioria dos países maduros. Agora, nós que somos um país ainda não maduro, infelizmente, estamos começando a ter as mesmas enfermidades dele. Então, eu sou um pouquinho cético hoje, para não dizer muito, porque o que é preciso fazer é muita coisa. É muita coisa. Esse projeto de estabelecer tetos nominais para a despesa pública é a única arma que nós temos de emergência. É a única. No documento Ponte para o Futuro, nós definimos algumas coisas que seriam necessárias de mudança na Constituição. Sem falar da reforma da Previdência, a gente falava numa revisão completa do orçamento público brasileiro. O fim das despesas obrigatórias, o fim das indexações automáticas, o fim das vinculações, e um processo de elaboração orçamentária mais responsável, porque nós sabemos, quem passou pelo Congresso, como é que se faz orçamento no Congresso. O Congresso finge que vota um orçamento, o Executivo concorda e depois contingencia, faz exatamente o que quer, e quando o Congresso precisa acomodar novas despesas, ele aumenta ficticiamente as receitas. É assim que se faz, todos os anos. Pois bem, acontece que nós estamos chegando visivelmente a um fim dessas acomodações, e nós temos que ter a consciência de que essas coisas são exatamente assim. Esse projeto do teto, ele é uma espécie de um bypass, porque ele, através do expediente de estabelecer esse teto no exercício seguinte, com a inflação do exercício anterior, o que ele está decretando é o fim do aumento real das despesas primárias do governo federal, que eu espero que se dê também aos governos estadual e municipal. É claramente inconstitucional, se ele não fosse uma emenda constitucional. Então, ele é uma emenda constitucional que, se votada, ele suspende a vigência dos outros dos dispositivos que mandam vincular a receita, dos dispositivos que mandam indexar ao salário mínimo pagamentos de benefícios previdenciários e sociais. Então, ele vai estar nas disposições transitórias e, certamente, ele terá um prazo. Isso não é uma regra que faça sentido e ser entronizada permanentemente na Constituição, porque, uma vez restabelecido, em algum momento do tempo, o equilíbrio orçamentário, é justo que você possa aumentar as despesas públicas sem aumento de impostos. Outra vantagem dessa lei é que ele estabelece o conceito do limite global. Ela não diminui despesas com educação e saúde, isso é falso, é uma mentira das bancadas da saúde e da educação. Por que não? Porque o que ela estabelece é um teto global.
Se você quiser atribuir à função educação recursos superiores à inflação, ou seja, dar um aumento real, você pode fazê-lo, desde que você diminua esse valor correspondente em outra função do Estado. Então, é mentira que está se cortando despesa de saúde e educação. Primeiro ponto. Segundo, todas as empresas, as famílias e também os estados, eles temporariamente têm de sacrificar algumas necessidades, mesmo que elas sejam vitais. O que se trata é de um processo emergencial. Faz sentido, inclusive, reduzir despesas de educação e de saúde para você tê-las maiores no momento seguinte. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você tem de admitir as sequências do tempo. Porque se nós continuarmos no caminho que nós estamos, com a economia estagnada em função de um quase colapso fiscal, é evidente que todas essas despesas vão ser sacrificadas, porque é até inimaginável um cenário em que essas coisas prosseguiriam por mais 2 ou 3 anos, que é o que vai acontecer. Não há remédio, não há alternativa, não há nenhuma benzedeira, não há nenhuma compultura que possa resolver o problema do Brasil doente. Agora, até que ponto o sistema político vai ser capaz de compreender minimamente essas urgências? Cada dia que passa, eu fico um pouco mais temeroso. Em primeiro lugar, o Partido dos Trabalhadores está cumprindo fielmente a sua promessa. Ele não vai deixar esse governo governar enquanto ele puder. O fato da presidente não ter renunciado é um crime de lesa pátria. E ela será culpada disso enquanto ela viver. Porque ela está adiando por 4, 5 ou 6 meses a liberdade de iniciativa do presidente em exercício. Nós não podemos culpar um homem que está por 3 votos para que o impeachment seja revertido, o que seria uma catástrofe, qualquer que seja a ideologia que temos, a simpatia que temos. Reentronizar a ex-presidente, sabendo que ela não é capaz de ter mais que 120, 130 deputados, 20 e poucos senadores, e a rua que fala, grita, olha, enxerga e ouve, isso é absolutamente inconcebível. Inclusive, pelas entrevistas que ela está dando, ela diz, não tem de cortar nada, tem de aumentar impostos. Então, cada vez ela se afunda mais nas verdades que estão no fundo do coração delas e se torna uma pessoa mais perigosa para o país. Mas eles, então, vão impedir o governo de governar. Além de ter, em grande medida, sido responsáveis pelo desastre que nós estamos vivendo e que pesa não é em nós, nenhum de nós aqui, o que está pesando é nas pessoas mais simples, nas pessoas mais pobres e mais vulneráveis, com exceção do eleitorado cativo do PT. Porque as pessoas que recebem Bolsa Família e recebem a aposentadoria especial do INSS no interior do Nordeste, para eles não há crise, porque eles recebem todo mês no caixa do Banco do Brasil ou da Caixa Federal com correção da inflação. Então, a renda real desses largos segmentos da população brasileira estão completamente preservados e também está preservada a sua fidelidade a quem supostamente lhes concedeu esse estado de proteção social permanente. Então, o presidente hoje, até agosto, até setembro, ele tem de andar com cuidado extremo. Até as escolhas dos ministros têm sido ingenuamente criticadas, sem se enxergar o que está por trás disso. Cada dia o presidente acorda com um problema diferente. Ontem foi o indicado do presidente do Senado, que foi pego numa gravação, e hoje ele vai passar o dia sem saber se demite ou se mantém. Drama que ele já viveu a semana passada. Nós não podemos esquecer que quem vai votar no Senado, e que Senado nós temos, que pessoas estão lá, não digo todos, mas uma grande maioria capaz de decidir o destino. A maioria, alguns já estão, inclusive, se apresentando como indecisos. Essa indecisão, evidentemente, tem um custo que aumenta a cada dia. Então, o que acontece? Nós temos um governo preso. A Câmara dos Deputados é governada de longe por um fantasma. E nós precisamos de 308 votos na Câmara em votações sucessivas e precisamos de 51 votos no Senado para fazer a reforma desse teto nominal da despesa pública. Então, você vê que a nação está refém
de uma situação que ela não criou. Então, ela é vítima, mais uma vez, do sistema político. Como esse não é um discurso de natureza política, o que eu estou querendo dizer, apesar de tudo isso? Não é ir para casa e começar a chorar, nem dançar um tango argentino na madrugada de São Paulo. É que nós precisamos estar num estado de permanente mobilização, porque só estão em permanente mobilização os que são contra tudo isso que nós estamos falando aqui, os que não querem reconhecer os problemas que existem e que estão numa luta insana para a manutenção do poder, ou pelo menos para destruir a capacidade de sucesso do poder, porque se o governo Temer for um fracasso, as eleições de 2018 serão uma nova incógnita. As pessoas estão insatisfeitas com a falta de resultado, como se esses resultados pudessem vir da noite para o dia. Mas nós temos um presidente que é refém dessas conveniências, e ele não pode sequer ir a público dizer isso. Ele poderia ir a público, e deveria, e não foi ainda, para dizer o estado de calamidade que está a economia brasileira, e que é por isso que é preciso fazer essa emenda constitucional. É preciso, pelo menos uma vez, dizer a verdade para a sociedade. Porque se a sociedade não puder nem compreender a verdade, é que ela, então, também não merece ser salva. Querer que a imprensa coloque na cabeça das pessoas essas significações é uma coisa impossível. Tem um longo artigo do George Orwell, um ensaio, sobre linguagem e política. Ele escreveu isso em 1947, e que ele diz o seguinte: quando eu converso com as pessoas na rua e depois vou ouvir uma entrevista de um político na BBC, eu vejo no jornal, eu falo assim, são dois mundos completamente diferentes, devia haver, inclusive, dicionários e aulas, porque eles falam linguagens que são incompreensíveis. Então, deixar que os jornais e a televisão coloquem na cabeça das pessoas o estado de urgência que nós estamos vivendo e que as reformas que nós temos de fazer é impossível. Nós temos de encontrar maneira de nos comunicarmos com as pessoas, e é preciso também, simultaneamente a isso, que todas as organizações responsáveis da sociedade, inclusive os movimentos que foram à rua pelo impeachment, começaram a se mobilizar em favor dessas mudanças. Porque o impeachment não é uma solução, ele apenas cria as condições para que a gente tenha um pouco de solução. O país está precisando de um mínimo de tempo para poder respirar e recuperar as condições de crescimento, porque nós efetivamente temos. Por que temos? Porque os nossos males são estruturais, mas são feitos pelas nossas mãos e pelas nossas mentes. Então, essas mãos e essas mentes podem desfazer o mal feito. Agora, é um trabalho gigantesco de fazer as pessoas compreenderem as tarefas que estão na frente. Nós temos hoje um governo que é dividido em duas partes. Tem uma parte de extrema racionalidade, que está exilada no Ministério da Fazenda, e o resto foi acordos com o chamado Centrão. Porque o Brasil é um país impossível de descrever para uma pessoa alfabetizada que venha de outra parte do mundo. Nós disputamos no mesmo dia duas eleições completamente diferentes. Uma para presidente da República, em que nós somos bipartidários. Eventualmente aparece um terceiro. Uma turma vota no PSDB, uma turma vota no PT. Esse ano apareceu a Marina, mas é um ponto fora da curva. Agora, para deputado, eles não votam em ninguém. Eles votam no parente, no primo, votam em qualquer coisa. Então, o nosso sistema permite isso. Então, quando inicia um período de exercício dos mandatos, você tem dois universos completamente estranhos. O universo do presidente da República, que foi instalado pela vontade popular, sabia o que estava fazendo, conhece a pessoa, pesquisou, trocou ideias, e um parlamento que não responde a ninguém. Zero de accountability. Por quê? Porque ele não sabe quem votou nele, e o eleitor também não sabe em quem votou. Então, é um mundo da irresponsabilidade, que não presta contas de nada e não é responsável por nada. Cada um tenta se salvar a si mesmo. Então, esse sistema não vai dar certo. Nós não vamos ser um país que vai dar certo se nós nos permanecermos aí. Só que, no momento, não é hora de reforma política, nem mesmo de você fazer reformas na saúde, na educação, nada. A pauta hoje é tirar o país da CTI. Depois da CTI, aí sim,
Aí você vem com o período de restabelecimento, aí vai fazer fisioterapia, vai tomar fortificante, vai fazer caminhada. Mas agora nós estamos o Brasil está estendido numa mesa. Espero que não seja para dissecação dos tecidos já mortos, mas que esteja na cama esperando com justo mérito restabelecer e regenerar-se para a vida. Bem, muito obrigado pelas palavras e pela palestra aqui do Roberto Brandt, ex-ministro da Previdência Social e membro do COPS da Associação Comercial de São Paulo.